Olá alunos, olá alunas, sou o professor Júlio da área de Sociologia e nesta aula iremos discutir o materialismo dialético, né? Vamos ponderar, antes de mais nada, que o materialismo dialético faz parte do método marxista de análise da realidade, das formas de existência material da sociedade e do homem, né? Primeiro ponto que devemos levar em consideração, que dentro da filosofia marxista, o materialismo dialético, os fenômenos materiais possuem um movimento, uma processualidade. Segundo ponto, o movimento contraditório do real é expresso pela noção de dialética. A transformação do ser, da realidade histórica na qual ele vive, pode ser entendida a partir desse instrumental, herança da filosofia de Hegel, que Marx inverte e coloca uma dose de materialismo nesse entendimento aqui, tá? Vamos entender o esquema. Segundo o movimento dialético, existe um processo em que tese e antítese estão em embate contraditório. A tese seria a afirmação, a antítese seria a negação da tese. Esses dois movimentos vão se digladiar até que, segundo determinadas circunstâncias, aparece a síntese desse processo, ou a negação da negação. É quando surge um novo. E esse processo pode acontecer com todos os seres, o processo histórico existentes. Tudo bem? Marx enxerga aqui, nesse movimento, a possibilidade de transformar radicalmente a história, né? Vamos lembrar que, segundo a filosofia marxista, o materialismo dialético, a matéria, como nós já falamos aqui, ela é fonte de consciência, ao contrário do que dizia Hegel, que também utilizou o entendimento dialético, não é a ideia, mas sim, segundo Marx, é a matéria que forma e dá orientação às formas de pensamento do homem, da sociedade. Porém, importante, apesar disso, a ideia pode reagir à matéria que a determina, tá? Como assim, num determinado tempo histórico, os indivíduos e classes sociais são orientados por perspectivas ideológicas, ideias dominantes, né? No entanto, a luta social, o processo de construção da classe social e suas lutas por transformações podem subverter a ordem material que a determina, formando assim horizontes possíveis de luta, né? Outra coisa importante, a noção de totalidade que está subjacente a tudo isso. Nesse esqueminha, a totalidade vai predominar sobre as partes. Então, dentro de um mesmo modo de produção, existem forças econômicas, forças superestruturais que vão influenciar, vão determinar os seres. E esses, dependendo do contexto histórico, podem fazer transformações radicais. Segundo Marx, esse entendimento da dialética, do movimento, da história e do homem pode possibilitar o entendimento disso aqui, ó. As transformações estruturais ocorreriam a partir do embate e contradição entre os elementos fundamentais de um modo de produção. Traduzindo, Marx enxerga aqui a possibilidade de, dentro de um processo histórico, as classes subalternas ou dominadas negarem aquilo que está posto, aquilo que o sistema ou o modo de produção reproduz, abrindo a possibilidade de uma transformação radical, ou então, aquilo que pretendia Marx, a revolução, desde que a classe social revolucionária tomasse consciência deste movimento e empreendesse uma luta para a transformação radical das velhas estruturas. Essa foi a nossa aula de materialismo histórico. Até a próxima.